Você acha que conhece seus atores brasileiros famosos, mas será que realmente conhece? Hoje vamos falar sobre algo que muita gente não sabe e que vai te surpreender bastante. 10 atores brasileiros muito famosos que aparecem nas novelas e nos filmes que você ama assumiram que são gays e talvez você nunca tenha imaginado. Sem julgamentos, sem fofocas baratas, apenas a verdade sobre pessoas que tiveram a coragem de ser quem realmente são. Fique até o final, porque cada nome desta lista vai deixar você de queixo caído. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo como este. Número 1. Marco Nanini. Nascido em 1948, em Recife, PE, Marco Nanini construiu uma das carreiras mais respeitadas da dramaturgia brasileira. Aos 77 anos, é lembrado por milhões de brasileiros como Linneu, da série A Grande Família, exibida pela Globo por mais de 10 anos. O personagem virou símbolo do pai honesto, correto e cheio de frases marcantes. Mas sua trajetória vai muito além da televisão. Nanini tem uma carreira extensa no teatro e no cinema, sempre elogiado por sua versatilidade e talento. Apesar da fama nacional, sua vida pessoal sempre foi discreta. Ele conta que sempre soube que era gay, mas esse entendimento aconteceu aos poucos. Na juventude, não se via como um menino gay. Segundo ele, não sentia que tinha uma sexualidade definida. Foi experimentando, vivendo relacionamentos e se permitindo sentir que teve certeza sobre quem era. Antes disso, também teve experiências com mulheres. Ele já explicou que esse processo de descoberta foi natural, sem pressa e sem conflito interno. Antes adolescente, decidiu contar aos pais. Fez isso de maneira direta. Reuniu o pai e a mãe e disse claramente qual era a situação. Eles ficaram chocados no primeiro momento, algo comum naquela época, mas ele afirma que nunca teve grandes problemas dentro de casa por causa disso. Nos anos 1960, ao se mudar para o Rio de Janeiro para investir na carreira artística, viveu novas experiências. Em sua biografia, O Avesso do Bordado, lançada em 2023, foi revelado que ele teve um breve envolvimento com o diretor Wolf Maia. Os dois chegaram a morar juntos por um período, algo que só se tornou público muitos anos depois. Desde 1987, Nanini mantém uma união estável com o produtor cultural Fernando Libonati. São 38 anos de parceria. Eles se conheceram de forma simples, em uma mesa de bar em Botafogo, no Rio de Janeiro. O que começou como um encontro casual se transformou em uma relação duradoura. O relacionamento deles tem uma característica curiosa. O casal mora em casas separadas, mas vizinhas. Existe uma passagem no muro que liga as duas residências, permitindo que circulem livremente, inclusive os cachorros. Nanini já declarou que o casamento é aberto e não monogâmico. Segundo ele, cada um tem suas companhias, e isso nunca foi um problema. Ele afirma que nunca sentiu ciúme e que sempre acreditou que o mais importante é a liberdade de cada um ser exatamente como é. Embora nunca tenha escondido sua orientação sexual, também não falava publicamente sobre o assunto. Isso mudou em 2011. Naquele ano, um episódio de violência homofóbica na Avenida Paulista chocou o país. Jovens foram atacados com lâmpadas fluorescentes. O caso o impactou profundamente. Foi então que decidiu se posicionar publicamente como homem gay. Em 2015, participou pela primeira vez da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. Disse que queria mostrar que não existe problema nenhum em ser gay. Também já se definiu como um pré-dinossauro na luta LGBTQIA+, reconhecendo que pertence a outra geração, mas que continua atento e participativo. A trajetória de Marco Nanini mostra talento, autenticidade e coragem. E ele é apenas o primeiro nome desta lista, que ainda vai revelar outras histórias marcantes no próximo capítulo. Número 2. Luiz Fernando Guimarães. Nascido em 1949, no Rio de Janeiro, Luiz Fernando Guimarães é um dos grandes nomes do humor brasileiro. Aos 75 anos, construiu uma carreira sólida na televisão, no teatro e no cinema. Ficou marcado por personagens inesquecíveis em produções como Os Normais, além de participações importantes em TV pirata e Armação Ilimitada.
Seu estilo sempre misturou ironia, leveza e uma forma muito própria de fazer humor. Diferente de muitos artistas de sua geração, Luiz Fernando afirma que nunca entrou no armário. Ele costuma dizer que nunca entrou no armário, então não teria como sair. Para ele, sua orientação sempre foi algo natural. Não houve um momento específico de revelação dramática. Segundo o ator, seus pais foram entendendo com o tempo, sem necessidade de uma conversa formal. Ele também já declarou que nunca sofreu discriminação aberta ao longo da carreira. Acredita que o ambiente do teatro e da televisão funcionava como uma espécie de escudo. Eram espaços mais livres, onde a diversidade sempre esteve presente. Mesmo assim, sempre foi discreto. Como ele mesmo explica, nunca falou muito da própria intimidade, porque intimidade é algo pessoal. Desde 2004, Luiz Fernando mantém um relacionamento com o empresário e hoteleiro Adriano Medeiros. Apesar de muitas vezes se falar em décadas de convivência, a relação pública conhecida começou nos anos 2000. Durante muitos anos, os dois não moravam na mesma casa. Encontraram uma forma própria de viver o amor, respeitando o espaço individual de cada um. Em 2015, o ator falou abertamente sobre o relacionamento em entrevista ao jornal Extra. Disse com naturalidade que era casado e que não morava junto. Também afirmou que nunca falou antes sobre isso porque não via necessidade de levantar bandeira. A declaração chamou atenção justamente pela simplicidade. Não houve anúncio planejado, foi apenas uma resposta direta e sincera. Em 2019, após mais de 2 décadas de convivência, oficializaram o casamento civil. A decisão teve um motivo claro: facilitar o processo de adoção. O casal já pensava em ampliar a família e queria que tudo fosse feito dentro da lei, com segurança jurídica. Em 2020, adotaram 2 crianças da região ribeirinha do Amazonas, Dante, então com 9 anos, e Olivia, com 7. O processo foi acompanhado pela Justiça. Um dos pontos que pesou na decisão foi o desejo das próprias crianças. Elas disseram à juíza que queriam ser adotadas por 2 pais. Antes da adoção ser concluída, os filhos participaram de um curso para entender melhor o que é uma família com 2 pais. O casal sempre tratou o assunto com naturalidade e diálogo aberto. Adriano já descreveu o casamento como uma construção diária. Segundo ele, são diferentes em idade, temperamento e atitudes, mas aprenderam a se respeitar. Essa combinação ajudou a fortalecer a relação ao longo dos anos. Hoje, a família vive em um sítio em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A rotina é tranquila, cercada de natureza, longe da correria da capital. Entre trabalhos na TV e no teatro, Luiz Fernando também se dedica à vida familiar, que se tornou prioridade. A trajetória do ator mostra que cada pessoa encontra sua própria maneira de viver o amor e construir uma família. E a história continua, porque o próximo nome desta lista também traz revelações que muita gente não imaginava. Número 3. Carmo Dalla Vecchia. Nascido em 1972, Carmo Dalla Vecchia construiu sua imagem como um dos galãs das novelas da Globo. Ao longo dos anos, participou de produções de grande sucesso, como Cobras e Lagartos, Império e Cara e Coragem. Sempre associado a personagens fortes e românticos, ele se tornou presença constante no horário nobre. Por trás da imagem de galã, havia uma vida pessoal mantida com discrição durante muitos anos. Carmo é casado há cerca de 19 anos com o dramaturgo João Emanuel Carneiro, um dos autores mais respeitados da televisão brasileira. João Emanuel é responsável por sucessos como Avenida Brasil, A Favorita, Todas as Flores e Mania de Você. Apesar da importância dos dois na TV, o relacionamento não era público por muitos anos. A revelação aconteceu em julho de 2021, durante o programa Super Dança dos Famosos, exibido pela Globo. Ao final de uma apresentação ao som de We Are Family, do grupo Sister Sledge, Carmo declarou seu amor ao filho Pedro e ao marido João. Disse que achava importante se posicionar para que outras pessoas pudessem se sentir representadas. Foi ele quem tomou a iniciativa de tornar o casamento público. Mais tarde, contou que praticamente obrigou João Emanuel a sair da zona de conforto. Segundo Carmo, o marido é reservado e teria comentado que se sentiu forçado a fazer um outing. Mesmo assim, o ator sentia que precisava dar esse passo. Durante anos, Carmo teve receio de assumir por questões profissionais.
Ele já afirmou que sentia que a indústria não incentivava atores considerados galãs a falarem abertamente sobre sua orientação sexual. Existia o medo de perder papéis e espaço nas novelas. A mudança veio após um período de transformação pessoal. Ele passou por um processo intenso de psicanálise, aprofundou sua prática budista e viveu o impacto da pandemia de Covid-19 quando perdeu um grande amigo. Esse conjunto de experiências o fez repensar prioridades e entender que não queria mais esconder parte da própria vida. Carmo e João são pais de Pedro, que hoje tem cerca de 4 anos. O ator descreve o relacionamento como monogâmico e tradicional. Ele costuma brincar que é a mulher da relação, dizendo que é mais comunicativo com mulheres e que participa mais ativamente dos cuidados diários com o filho. Já João seria o mais reservado e também o responsável pelos momentos de bagunça. João Emanuel raramente aparece em público e mantém um perfil discreto. Em 2024, Carmo participou do podcast Suruba 1, apresentado por Giovanna Eubank, onde falou sobre sua vida afetiva com leveza. Comentou que nunca viveu experiências além da relação com o marido, mas revelou que em um outro relacionamento já teve experiência com homenagem. A história de Carmo Dalla Vecchia mostra como coragem e amadurecimento caminham juntos. E a lista segue adiante, trazendo outro nome que também viveu sua própria jornada até falar abertamente sobre quem é. Número 4. Marco Pigossi. Nascido em 1989, Marco Pigossi se tornou um dos rostos mais conhecidos da nova geração de atores brasileiros. Ao longo da carreira, participou de várias novelas da Globo e também de produções internacionais. Esteve no elenco de Terra e Paixão e protagonizou o filme Maré Alta, lançado em 2024. Com talento e presença marcante, conquistou espaço dentro e fora do Brasil. Antes de se assumir publicamente, Pigossi viveu um relacionamento longo e escondido com um homem que não fazia parte do meio artístico. Foi um período difícil. Segundo ele, o ex-namorado chegava a se afastar em locais públicos, como shoppings, para evitar que fossem vistos juntos. O ator já descreveu aquela fase como uma tensão constante. Hoje ele enxerga esse comportamento como uma forma de violência silenciosa. Durante muito tempo, sentiu medo de assumir sua orientação sexual. Cresceu sem referências positivas. Ele conta que quando era criança e assistia à televisão, muitas vezes os personagens gays eram retratados de maneira caricata ou pejorativa. Isso o fazia se sentir solitário e sem apoio. A falta de exemplos reais e respeitosos contribuiu para que criassem inseguranças. O preconceito também atuava de forma interna. Pigossi já revelou que chegou a rezar pedindo para se consertar, acreditando que precisava mudar quem era. Ele afirma que a homofobia é tão enraizada na sociedade que mesmo depois de alguém se assumir, ainda precisa lidar com marcas internas. Em suas palavras, vestiu por muito tempo uma máscara heterossexual. A virada aconteceu em novembro de 2021. O ator publicou no Instagram uma foto de mãos dadas com seu namorado, assumindo publicamente o relacionamento. O companheiro é o cineasta italiano Marco Calvani. Os dois se conheceram nos Estados Unidos, entre Los Angeles e Nova York. A aproximação começou de forma curiosa, quando Pigossi viu uma foto de Calvani enviada por um amigo em comum. A relação também se transformou em parceria profissional. Calvani escreveu e dirigiu o filme Maré Alta, que tem Pigossi como protagonista. O ator já comentou que existe uma história de amor real por trás da história de amor mostrada na tela, o que tornou o projeto ainda mais especial para os dois. Em dezembro de 2023, o casal oficializou a união no civil em uma cerimônia íntima realizada no apartamento de Pigossi, em São Paulo. No ano seguinte, em setembro de 2024, celebraram uma cerimônia religiosa na Toscana, na Itália. Usaram ternos iguais, ficaram descalços e celebraram sob chuva de arroz, em um momento simples e simbólico. Atualmente moram juntos nos Estados Unidos, onde Pigossi também tem desenvolvido novos projetos. Além da carreira como ator, ele produziu o documentário Corpo Política, lançado em 2020, que acompanha candidaturas LGBTQI+, nas eleições do Rio de Janeiro. Hoje, Marco Pigossi é o defensor ativo dos direitos LGBTQIA+.
Ele afirma que quanto mais as pessoas falam e mostram sua autoaceitação, mais natural se torna o caminho para as próximas gerações. Sua trajetória mistura dor, amadurecimento e coragem. E ainda há outras histórias que mostram como cada ator viveu seu próprio processo até encontrar liberdade para ser quem é. Número 5. Irandir Santos. Nascido em 1978, em Barreiros, Pernambuco, Irandir Santos é um dos atores mais respeitados de sua geração. Aos 47 anos, construiu uma carreira sólida na televisão, no cinema e no teatro. Ganhou ainda mais destaque nacional com papéis marcantes em Pantanal e Renascer. Também esteve em produções como Velho Chico e Amor de Mãe, sempre com atuações elogiadas pela crítica. No cinema, também acumula trabalhos importantes, sendo reconhecido por sua entrega intensa aos personagens. Mesmo interpretando figuras fortes, muitas vezes rudes ou consideradas machões, sua vida pessoal nunca foi um tabu dentro do meio artístico. Irandir é assumidamente gay e sempre foi relativamente aberto com colegas e amigos, embora mantenha discrição diante do grande público. Desde 2013, vive um relacionamento com o professor universitário Roberto Efrem Filho. Roberto é docente nas áreas de Sociologia e Direito, além de escritor e pesquisador conhecido em Recife. A relação já dura cerca de 16 anos, marcada por parceria e apoio mútuo. O casal mora junto em Recife, Pernambuco. Quando está gravando novelas no Rio de Janeiro, Irandir se divide entre as cidades. Roberto costuma viajar para visitá-lo durante as gravações. Em um texto publicado nas redes sociais, o professor falou sobre as muitas viagens feitas ao longo dos anos para encontrar o companheiro, destacando que, nesses 16 anos, foram incontáveis encontros e reencontros. Irandir também usa as redes sociais para fazer declarações públicas ao marido, especialmente em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados. Em uma dessas ocasiões, compartilhou uma mensagem inspirada em versos de Gilberto Gil, mostrando o lado mais romântico da relação. O casal também já chamou atenção de forma leve e divertida. Em certo momento, fizeram juntos uma coreografia inspirada no filme Dirty Dancing em uma praia. O vídeo circulou nas redes e viralizou, mostrando uma imagem descontraída e afetuosa dos dois. Em 2022, no Dia dos Namorados, Irandir publicou uma mensagem com o título 13 Motivos para Te Amar. A frase acabou sendo associada ao número de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Roberto comentou na publicação que declaração de amor também é eleger Lula presidente, misturando afeto e posicionamento político. A relação dos dois chegou até a ser mencionada pela cantora Juliette durante sua participação no reality show. Ela citou Roberto em uma conversa na casa, comentando sobre um professor casado com o ator Irandir. Apesar de ser assumidamente gay, Irandir nunca enfrentou barreiras públicas para interpretar personagens considerados masculinos e duros, como vilões ou homens do campo. Sua orientação sexual nunca foi apresentada como obstáculo dentro da emissora. A trajetória de Irandir Santos mostra que talento e autenticidade podem caminhar juntos. E enquanto sua história inspira muitos, o próximo nome da lista também revela uma jornada marcada por coragem e transformação pessoal. Número 6. Marcos Caruso. Nascido em 1952, Marcos Caruso é um dos veteranos da televisão brasileira. Sua estreia na TV aconteceu em 1978, na novela Aritana. Desde então, construiu uma carreira de mais de 4 décadas, marcada por personagens fortes e carismáticos. Um de seus papéis mais lembrados é o Leleco, da novela Avenida Brasil, exibida pela Globo, que se tornou um fenômeno de audiência. Ao longo da vida, Caruso teve 4 casamentos com mulheres. Sempre foi visto como um homem reservado quando o assunto era vida pessoal. Durante muitos anos, evitou falar sobre relacionamentos de forma aberta. Preferia manter sua intimidade longe dos holofotes. Desde 2018, ele vive um relacionamento com o técnico de enfermagem, Marcos Paiva. A relação se tornou pública de maneira gradual. Em 2022, os dois foram vistos usando anéis iguais durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. A imagem chamou a atenção e levantou comentários sobre o vínculo entre eles. Mesmo assim, Caruso nunca fez um anúncio formal sobre sua orientação sexual. Ao longo do tempo,
Quando questionado, costumava negar ou se esquivar. Em certa ocasião, afirmou que não assumiu coisa nenhuma e que não tinha nada a declarar. Sua postura sempre foi a de que a vida pessoal não precisava de rótulos ou explicações públicas. Mais tarde, ao confirmar o relacionamento, falou de forma serena sobre o momento que estava vivendo. Disse que era uma fase bonita da vida, em que tudo parecia possível. Também comentou que se algo assim tivesse acontecido 20 anos antes, talvez fosse mais difícil lidar com a exposição. Segundo ele, hoje o cenário é diferente e mais acolhedor. Caruso prefere não se definir com um rótulo específico. Já declarou que ele e o companheiro se olham, se entendem e se amam, assim como aconteceu em outras relações que teve ao longo da vida. Para ele, o sentimento é o que importa, não a classificação. Mesmo evitando rótulos, seu nome costuma aparecer em listas de representatividade LGBTQIA+. Isso acontece porque sua história mostra que nunca é tarde para viver um novo amor com liberdade. Um momento importante dessa trajetória aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Quando Caruso precisou ser internado, Marcos Paiva esteve ao seu lado. A presença constante do companheiro foi vista por muitos como um gesto claro de parceria e cuidado. A confirmação pública do relacionamento também foi interpretada como uma forma de gratidão e reconhecimento desse apoio. A história de Marcos Caruso mostra como as relações podem mudar ao longo da vida. Ele atravessou diferentes fases, viveu amores diversos e hoje encara tudo com mais tranquilidade. Sua experiência revela que cada pessoa tem seu próprio tempo para falar, para amar e para se permitir viver plenamente. E enquanto essa trajetória prova que nunca é tarde para recomeçar, o próximo nome da lista também traz uma história que surpreendeu o público e ampliou o debate sobre identidade e coragem na televisão brasileira. Número 7. Ícaro Silva. Nascido em 1987, Ícaro Silva é um ator versátil que construiu espaço na televisão, no teatro e em séries nacionais. Ao longo da carreira, participou de produções como Cara e Coragem e Garota do Momento, além de diversos trabalhos no palco. Também se tornou conhecido por seu posicionamento firme em defesa dos direitos LGBTQIA+, e no combate ao racismo. Ícaro sempre tratou sua sexualidade com naturalidade. Ele define sua trajetória como fluida e evolutiva. Aos 20 anos, se identificava como gay e frequentava ativamente a cena LGBTQIA+. Ia a festas, baladas e vivia intensamente aquele momento. Foi nessa fase que, de repente, se apaixonou por uma mulher. A experiência o fez questionar o que estava acontecendo, já que até então se entendia de outra forma. Com o tempo, passou a enxergar essa mudança como parte do próprio processo de autoconhecimento. Hoje se define como bissexual, mas também criou um termo próprio para explicar sua visão. Ele usa a expressão ícaro sexual para representar alguém aberto à própria jornada sem se limitar a rótulos. Para ele, o importante é estar disponível para sentir e viver o que faz sentido em cada fase da vida. Ao longo dos anos, Ícaro teve relacionamentos públicos com homens. Em 2021, namorou o ator Lucas Leto, também conhecido por trabalhos na televisão. Em seguida, entre 2022 e 2023, viveu um relacionamento com o cantor Isra. Os dois assumiram o namoro durante o carnaval, em clima de celebração. Isra chegou a se referir a Ícaro como o amor de sua vida em declarações públicas. Desde 2024, o ator namora um cineasta que usa o pseudônimo Vida Fodona nas redes sociais. O relacionamento foi assumido durante o Rock in Rio 2024, em meio ao público e à música, reforçando a forma espontânea como Ícaro costuma lidar com sua vida afetiva. Ele sempre foi vocal sobre sua sexualidade e afirma que isso nunca foi um tabu em sua vida. Ao mesmo tempo, faz críticas importantes dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Já declarou que quando chegou ao movimento gay, acreditava que encontraria acolhimento completo. No entanto, percebeu que também existem problemas internos, como misoginia e racismo. Ícaro costuma falar sobre a hipersexualização dos corpos negros e a forma como homens negros muitas vezes são reduzidos a estereótipos, inclusive dentro da comunidade. Para ele, é fundamental discutir essas questões de maneira aberta e honesta.
Além de ator, ele se posiciona como um artista consciente de seu papel social. Usa entrevistas e redes sociais para defender que os rótulos podem ser limitadores e que cada pessoa deve ter liberdade para construir sua própria identidade. A trajetória de Ícaro Silva mostra que identidade não é algo fixo, mas um caminho em constante transformação. E enquanto sua história provoca reflexões importantes, o próximo nome da lista também revela uma vivência marcada por coragem e autenticidade. Número 8. Armando Babaioff. Nascido em 1981, em Recife, Pernambuco, Armando Babaioff é descendente de judeus uzbequistaneses e construiu uma carreira sólida no teatro e na televisão. Reconhecido nos palcos desde os 15 anos, sempre teve forte ligação com o teatro antes mesmo de ganhar projeção nacional na TV. Ao longo dos anos, participou de novelas de destaque como A Lei do Amor, Segundo Sol e Bom Sucesso, todas exibidas pela Globo. Apesar da visibilidade, Babaioff sempre foi extremamente discreto quando o assunto é vida amorosa. Diferente de outros artistas, nunca fez uma declaração pública formal sobre sua orientação sexual. Sempre manteve o foco no trabalho e evitou transformar sua intimidade em pauta de entrevistas. Mesmo assim, seu relacionamento começou a se tornar conhecido do público por volta de 2021 e 2022. Ele está com o fotógrafo Vitor Novaes há mais de 10 anos, desde 2012. A história dos dois começou de forma curiosa, em um aeroporto. Vitor estava no local para buscar uma equipe de trabalho que vinha do Rio de Janeiro quando ouviu o sobrenome diferente e resolveu perguntar como se pronunciava. Ele contou que perguntou algo como "Ba o quê?" e Armando respondeu que era Armando Babaioff, mas que poderia chamá-lo apenas de Babaioff. A partir daquele encontro inesperado, começou uma relação que se fortaleceria ao longo dos anos. O relacionamento veio a público de maneira natural, sem anúncio oficial. Em abril de 2022, Vitor publicou nas redes sociais uma declaração de aniversário para o autor. Na mensagem, agradeceu por poder compartilhar a vida ao lado dele, chamando-o companheiro de amor, amigo e até usando um apelido carinhoso. A publicação chamou a atenção dos fãs e da imprensa. Babaioff respondeu à mensagem também de forma afetuosa, dizendo que amava Vitor e tudo o que ele representava. Foi a partir dessas trocas públicas que muitos passaram a conhecer mais sobre a relação do casal. Vitor costuma acompanhar o ator em eventos públicos, incluindo festas e celebrações como o Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Mesmo assim, Babaioff continua mantendo sua postura reservada. Ele nunca deu entrevistas detalhando o relacionamento, nem transformou a vida pessoal em discurso público. A revelação aconteceu pelas bordas, como muitos comentaram, principalmente através das redes sociais de Vitor. Não houve coletiva, anúncio planejado ou grande exposição, apenas gestos simples, fotos e mensagens que demonstravam carinho. A trajetória de Armando Babaioff mostra que cada pessoa escolhe a forma como quer compartilhar sua vida. Alguns preferem falar abertamente, outros mantêm discrição. No caso dele, o amor apareceu de maneira natural, sem rótulos ou discursos. E enquanto sua história reforça que nem toda revelação precisa de palco, o próximo nome da lista também carrega uma jornada marcada por identidade, coragem e transformação ao longo dos anos. Número 9. Hugo Bonemer. Nascido por volta de 1989 ou 1990, Hugo Bonemer construiu carreira na televisão, no teatro musical e em programas de entretenimento. É primo do jornalista William Bonner, embora muitos portais tenham errado ao chamá-lo de sobrinho. Ao longo dos anos, participou de novelas e séries como Malhação, além de se destacar no teatro musical, onde interpretou Ayrton Senna em um espetáculo de grande repercussão. Também participou do quadro Show dos Famosos, no Domingão. Hugo afirma que sempre soube que nasceu gay. Desde cedo tinha clareza sobre quem era, mas passou anos escondendo essa parte da vida. Segundo ele, chegou a ser aconselhado por atores e diretores a não se assumir publicamente. A recomendação era clara: falar sobre sexualidade poderia atrapalhar oportunidades profissionais. Durante muito tempo, acreditou que ser aberto sobre o tema era sinal de fraqueza. Ele mesmo já disse que foi bobo por anos, achando que quem falava abertamente sobre a própria sexualidade estava se prejudicando. Esse pensamento o fez adiar uma decisão importante. A mudança aconteceu em março de 2018.
Em entrevista ao programa TV Fama da Rede TV, falou abertamente pela primeira vez sobre ser gay. Explicou que a situação tinha se tornado insustentável no plano pessoal. Sentia que seus desejos e sua verdade estavam ficando para trás. Precisava alinhar vida pública e vida privada. Naquele momento, Hugo se tornou o primeiro ator de sua geração, conhecido por papéis de mocinho ou galã heterossexual, a sair do armário publicamente. Ele já declarou que isso o enche de orgulho, especialmente por abrir caminho para outros artistas. Na época da revelação, namorava o ator Conrado Helt. Os dois trabalharam juntos na peça Yankee, que conta a história de um casal gay durante a Segunda Guerra Mundial. Conrado também o ajudou a se preparar para o Show dos Famosos. Durante uma apresentação ao vivo na Globo, Hugo agradeceu publicamente ao namorado pela ajuda na coreografia e declarou seu amor diante das câmeras. Após se assumir, recebeu uma enxurrada de mensagens. Muitas vieram de homens com mais de 40 anos, dizendo que gostariam de ter tido aquela coragem em suas juventudes. Hugo contou que essas mensagens o emocionaram profundamente, a ponto de chorar. Nem tudo foi simples. Ele admite que perdeu trabalhos depois de se assumir. Segundo o ator, houve uma diminuição na demanda por convites. Ao mesmo tempo, destaca que ser LGBT não é critério automático para a contratação, o que mostra que ainda existe um desequilíbrio no mercado. Contar para a família também foi um processo difícil. Ele sentia o peso das expectativas e o medo de magoar pessoas próximas. Ainda assim, decidiu que precisava viver com autenticidade. Hoje, Hugo Bonemer é engajado na causa LGBTQIA+, e defende visibilidade ativa. Para ele, falar abertamente ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. E a lista segue, porque o próximo nome também enfrentou seus próprios desafios antes de assumir sua verdade. Número 10. Silvério Pereira. Nascido em 1985, em Cedro, no Ceará, Silvério Pereira é um dos artistas mais completos de sua geração. Ator, diretor e criador, construiu uma trajetória forte no teatro antes de ganhar destaque nacional no cinema e na televisão. Foi um dos nomes centrais do filme Bacurau, trabalho que lhe rendeu o prêmio Grande Otelo de melhor ator. Na TV, chamou a atenção como Zaqueu no remake de Pantanal e também integrou o elenco da série Nada Suspeitos. Além disso, participou de produções do grupo Porta dos Fundos e fundou 2 companhias teatrais em Fortaleza. Silvério sempre foi abertamente gay, nunca tratou sua sexualidade como segredo. Ele afirma sentir orgulho de ser chamado de gay e costuma falar sobre o tema com naturalidade. Na adolescência, teve namoradas, mas nunca se privou de reconhecer seus próprios sentimentos enquanto se descobria. Começou no teatro aos 17 anos, com trabalhos que dialogavam diretamente com a causa LGBTQIA+. Interpretou travestis, drag queens e personagens trans, ajudando a dar visibilidade a histórias pouco contadas. Desde o início, sua arte esteve ligada à representatividade. Quando começou a buscar espaço na televisão, sentiu medo de ser julgado. Já declarou que, em muitas oportunidades, precisou ser superior à imagem estereotipada que tentavam colocar sobre ele. Havia o receio de ser reduzido à caricatura da bichinha, como ele mesmo descreveu em entrevistas. Essa pressão o motivou a mostrar versatilidade e profundidade como ator. Silvério viveu um relacionamento de mais de 10 anos com o dramaturgo carioca Rafael Barbosa. O namoro se tornou mais conhecido por volta de 2018, quando os dois viajaram juntos para Bariloche, na Argentina. Durante esse período, mantiveram uma relação relativamente discreta, mas assumida. Em 2022, no Vibra Festival de Inverno no Rio de Janeiro, Silvério foi visto aos beijos com um homem chamado Sócrates, profissional da área de gestão hospitalar. Questionado pela imprensa, respondeu com tranquilidade que não tinha nada a esconder. Desde então, mantém a vida afetiva de forma mais reservada e atualmente parece estar solteiro ou apenas discreto sobre novos relacionamentos. Além da vida pessoal, Silvério se destaca pelo posicionamento público. Ele costuma dizer que pertence a uma geração que não teve tantas referências positivas na mídia. Por isso, faz questão de falar abertamente e mostrar que qualquer pessoa pode conquistar espaço no meio artístico. Ao mesmo tempo, incomoda-se com a ideia de ser encaixado apenas em papéis ligados à temática LGBTQIA+. Defende que é ator antes de qualquer rótulo.
Por isso, passou a aceitar personagens heterossexuais e até vilões, ampliando seu repertório e quebrando expectativas. Hoje, Silveiro Pereira é uma das vozes mais ativas do Brasil quando o assunto é visibilidade LGBTQIA+, e representação negra nas artes. Sua trajetória fecha esta lista, mostrando que talento e identidade caminham juntos e que cada história aqui contada ajuda a abrir espaço para as próximas gerações que ainda estão por vir. Então, algum nome desta lista te surpreendeu? Com certeza, né? Esses atores mostraram que, acima de tudo, o mais importante é ser fiel a si mesmo, e isso merece muito respeito. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo contando qual nome mais te surpreendeu. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser sempre o primeiro a saber das novidades. Até o próximo vídeo!